Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Estamos aqui hoje nós 4 para poder apresentar para vocês os capítulos 3º Nef 8 a 11, com o tema Levantai-vos e aproximai-vos de mim, da semana 23 a 29 de setembro. Então, semana passada a gente falou sobre os sinais do nascimento de Jesus Cristo, né? Muita coisa aconteceu nos capítulos anteriores, que veio também, a gente falou um pouquinho sobre o bando de Gadianton, muitos conflitos ali logo antes, né, desses capítulos que a gente vai estudar agora. E a gente está muito animado também, estamos nós 4 aqui. A gente estava sempre com alguma convidada aqui, faltando uma de nós, então, para poder apresentar esse tema tão especial, que é também a vinda de Cristo nas Américas, né? Que é o ponto central do livro de Mórmon, poder mostrar para as pessoas que ele visitou as Américas, que ele visitou o povo daqui também, para poder trazer o Evangelho. Então, é interessante que antes da gente começar a entrar nesse tema, eu queria perguntar para vocês, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Ou então, sua escritura preferida, não sei, desses capítulos que a gente está estudando aqui, do 8 a 11. Tem alguma coisa que vem na mente? Ixi, várias coisas. Várias coisas. Eu acho que tem lições valiosíssimas em vários pontos, não só necessariamente quando o Salvador vem, mas antes, específico no capítulo 8, 9, acho que é no 10, não é? Que ele chega, se eu não me engano. 11. No 11 mesmo, que ele tá lá em pessoa. Então, no 8, 9, 10, que são aqueles dias de escuridão. Exato. Tem várias lições que a gente pode tirar, né? Eu fiquei pensando, eu estava lendo no capítulo 9, eu acho que no 8 também, falando das destruições, né? De tudo que aconteceu. E, sinceramente, me fez muito lembrar da segunda vinda, né? Porque eu penso que vai ser uma coisa parecida, né? Que é o que a gente está vivendo, né? Que é o que a gente está esperando. Eu vi essa semana, inclusive, a semana que a gente está gravando aqui o episódio, teve vários incêndios lá em São Paulo. Eu não sei exatamente, não pesquisei a fundo, mas eu vi algumas imagens nas mídias sociais, né? De São Paulo pegando fogo. E aqui fala, a cidade foi incendiada, isso. Teve furacão no Havaí, muitas coisas, então eu né? fico pensando assim, nossa, esses são sinais. São sinais que Jesus Cristo está vindo, né? Esses sinais aqui aconteceram em 3 dias, mas talvez aconteça também 3 dias antes da segunda vinda, talvez seja bem ruim mesmo. Eu gostei muito de uma convidada que ela veio aqui, a Richelle, ela falou sobre... A gente estava comentando um pouco sobre a segunda vinda e ela falou que a segunda vinda, né, como foi aqui nessa vinda dele aqui nas Américas, é como uma mãe em trabalho de parto, né? Não é, ela vai tendo os sinais que ela está em trabalho de parto, que o bebê vai vir, né? E é mais ou menos isso aqui que aconteceu aqui em 3º Nef, né, a partir do capítulo 8. A terra começa a dar os sinais, né? A terra sofre a morte, né? do seu Criador. E os sinais foram dados, inclusive até o mesmo tempo, né? Os mesmos 3 dias de escuridão. Estuda-se, né? Que é o mesmo os 3 dias que ele estava morto dentro da tumba. Então, é muito interessante, né? A gente ver essas analogias e ver como Cristo, quando ele vem, como ele tem o poder, né? De tirar a escuridão das nossas vidas, de iluminar as nossas vidas, né? Como ele é o único, né? Ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ser salvo senão por ele. Então, a gente tem que reconhecê-lo como nosso Salvador. E é lindo, né? Quando ele está aqui e faz aqueles milagres, assim, né? Por isso que a gente anseia tanto a segunda vinda, né? Porque a gente quer esses milagres, né? E ele pode operar esses milagres hoje na nossa vida. A gente pensa que está longe, que é só quando ele vir. Mas a gente pode sentir, né? Pequenas e às vezes grandes instâncias do amor dele na nossa vida. Depende de nós. Com certeza. Eu acho que uma das coisas legais de fazer essa semana também é assistir aquele filme, Os Testamentos. Né? Eu até estava refletindo sobre isso e eu estava falando com meu sogro e minha sogra, eu falei, nossa, acho que eu nunca passei para os meus filhos,
né? Porque a gente gravou um episódio semana passada com um convidado bem especial, Jackson, do Vara de José. Enfim, e ele falou que ele teve uma experiência bem legal no Brasil, inclusive, e que ele estava explicando nas ruas sobre o livro de Mormon. Só no final do ano, é o último episódio do ano, do livro de Mormon. A gente só gravou antes. Mas assim, o que me fez lembrar, porque como a gente vai falar aqui do ponto, né, como você falou, culminante do livro de Mormon, que é a visita de Cristo nas Américas, ele falou que tinha um rapaz de 17 anos e que, como ele explicou na rua, vocês vão ouvir de novo, mas tudo bem, é só no final do ano. Mas o que eu achei interessante é que ele falou, depois o menino falou pra ele, um dos meninos, né, falou assim, nossa, muito legal essa parte que você falou, né, do ponto culminante, né. Então, esse menino cresceu na igreja, meus filhos estão crescendo na igreja. E será que eles sabem que o livro de Mormon, né, está relatando a visita de Jesus Cristo aqui para nós, nas Américas? Né? Então, acho que uma coisa legal é assistir o filme Testamentos, para a gente ter esse sentimento, ler e depois assistir o filme, né? Para a gente se sentir ali. Eu acho que o nosso desejo é que... Por isso que a gente anseia pela segunda vinda do nosso Salvador, como a Carol falou. Porque ele vai iluminar, né? Ele ilumina já a nossa vida, mas imagina estar ali junto com ele, né? Com aquele tempinho, sentindo a presença dele. Vai ser sensacional. Engraçado que você falou isso da experiência do Jackson, né? E eu cheguei em casa e a gente fez noite familiar ontem. E eu falei para os meninos, vocês sabem o que é expiação? Fiquei fazendo tipo um questionário para saber. Vocês sabem quem que é Jesus Cristo? Quem que foi Labão? Quem que foi não sei o quê? Para ver se eles estão Tá na ponta da língua. Abriu minha mente também. Então, e às vezes, né, e eu tava conversando até com uma outra amiga, assim, da gente ter essas conversas significativas com os nossos filhos, para eles saberem, né, que às vezes eles vão com a gente pra igreja e tal, mas a igreja ali no domingo é muito pequeno, o ensino tem que ser no lar, tem que ser mais forte no lar. Eu gostei disso que você apontou, que a gente tem que fazer perguntas para que eles respondam, para a gente saber o que eles pensam sobre o assunto. Isso. Porque mais do que a gente só ensinar, que a gente ensina o tempo todo, né? Eu com o Liam, por exemplo, vem cá, vamos ler as escrituras, eu falo tudo. Ver o que ele está retendo. Eu faço pouca pergunta, porque também, quando eu faço, ele só repete o que eu acabei de falar, então, então eu não sei o quanto ele digeriu, mas às vezes, ele também é menor, tem 5 anos, mas... Já começa agora, exato. É isso aí. E é interessante que eu fiz o mesmo comentário com o Bruno. Eu falei, olha que legal essa experiência que ele contou. E, gente, será que a gente foca tanto na história de Labão, na história da Árvore da Vida, né? Porque o Liam, a gente canta a música da Árvore da Vida, que é uma música nova, assim, não é do inário da primária, mas é uma música criada pela Shauna Edwards, que algumas primárias adaptam, né? E colocam que é a autora do Milagre. Que é a autora da música O Milagre, exatamente. E aí o Liam sabe a história da Árvore da Vida. Ele escuta, ele canta, ele sabe a história do livro de Mormon. Porque ele escuta, ele canta, mas a gente não fala tanto do propósito principal ali das Escrituras, né? Que é a vinda de Jesus Cristo para as Américas. E aí eu falei pro Bruno, será que a gente está focando às vezes tanto, né, na história do barco, na história da alegoria das oliveiras, de explicar cada coisinha ali no livro de Mormon e às vezes não foca tanto, né? Então, mas uma coisa que me veio à mente conversando com meu sogro e minha sogra sobre isso, e estudando sobre terceiro NEF, né, especialmente 11, foi que eu falei assim, eu acho que a gente pode continuar ensinando tudo isso, só que no final sempre apontar para Cristo. Mas tudo isso através de Cristo, porque eles esperavam a vinda dele, sabe assim? Tudo fechar com isso, eu pensei, porque realmente eles precisavam dos registros para o povo continuar esperando por Cristo, para ele, sabe, assim, tudo dá pra, exatamente, tudo dá pra gente linkar. E aí fica aí o desafio para nós como pais, né, mães, disso, de fazer com que tudo tenha esse link, né? A gente sabe que tem, mas assim, até você falar e pensar no que você vai falar pro seu filho, tudo terminar em Cristo. Tudo volta a Cristo. Foi uma das coisas que eu pensei. Falei, legal, né? Tem até uma história que eu já ouvi dizer e eu gosto muito, que exemplifica tudo isso aqui, né? O porquê que a gente está no Evangelho, o porquê que a gente estuda sobre Cristo, né? E conta-se, né, uma historinha figurativa que 2 homens morreram, né? E eles estavam lá no céu aguardando para encontrar, né? Para saber o que ia acontecer. E aí o primeiro, né, e aí apareceu um homem, chamou esse primeiro para uma entrevista. E falou assim, você conhece Jesus Cristo?
E aí o homem pensou assim, sim, ele estava lá nas escrituras, eu conheço ele veio para a terra, nasceu de Maria, de José, né, e contou muito de todas as coisas assim mais específicas e tal. E aí o homem ficou olhando para ele e tal e passou, né? Aí chamou o segundo homem e ele falou assim, você conhece Jesus Cristo? E aí diz que esse segundo homem olhou para ele e falou assim, mestre, meu Salvador, e abraçou ele, né? Então ele reconheceu Cristo, né, quando ele teve a oportunidade de vê-lo. E ele mais do que sabia, né, do que quem era o Cristo, quanto, né, todas as coisas, mas ele sabia que ele era o Salvador dele e ele soube reconhecê-lo quando ele o viu, né? E essa história é meio figurativa para pensar, né, será que quando Cristo passar por nossas vidas, a gente vai reconhecê-lo como nosso Salvador, né, nas pequenas coisas, às vezes, né, nas experiências que a gente vai ter. Você até me lembrou que até no capítulo 11, quando fala que... Já vou pular um pouco para lá, mas depois a gente volta pro 8. Mas quando a multidão vê ele descendo, alguns ainda estavam meio que... O que está acontecendo? Quem que é essa pessoa? E eles tinham acabado de conversar sobre Cristo. Não, e parece que eles ouviram, não é? No 13, eles ouviram uma voz que parecia vir do céu e olharam em todas as direções porque não entendiam a voz, né? Então, Cristo teve que... Acho que são 3 vezes, né? No 4 fala, e aconteceu que tornaram a ouvir a voz e não compreenderam de novo, né? E no 5, e novamente pela 3ª vez, ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutá-la, né? Então, o próprio Salvador estava, na hora que ele estava descendo, o povo ainda teve dificuldade de acreditar, né? De reconhecer ele. Isso me fez pensar também, né? Será que na segunda vinda seremos nós, né? Porque às vezes a gente vê realmente tanta coisa acontecendo, terremotos, furacões. E aí, será que vai dar um tilt, assim, do tipo, nossa, tudo isso acontecendo, mas uma calamidade foge, não sei o quê. Mas será que a gente, quando estiver aparecendo, será que a gente vai achar que é um meteoro caindo? Ou será, sabe? Sim. Será que a gente vai reconhecer ou vai pensar em outras coisas antes de pensar agora? É a vinda de Cristo. A gente aprende muito no templo, né? Para quem já passou dos nossos convênios, eu acredito que a gente vai conseguir reconhecer. Exatamente, quando a gente aqueles que estão preparados, né? E aí, eu pensei nisso, assim, talvez eu estando preparada, talvez consiga. Mas e aquela pessoa que talvez está um pouco afastada, está indo na igreja, mas não tá indo para o templo? Então, pode ser que aconteça as mesmas coisas aqui, porque essas pessoas que estavam ali, elas não eram totalmente ruins, né? Tanto que as que eram muito ruins morreram por causa das calamidades, tudo, mas é interessante o termo que ele usa, né? Qual que é o termo? Tipo, eram mais pessoas. Aqui. Então, no 9:13 fala, ó vós todos que fostes poupados, porque éreis mais justos do que eles. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Então, esses que foram poupados eram mais justos, mas não significa que eles eram justos. Eles apenas eram um pouquinho melhores. Então, né, assim, há pessoas muito boas nessa terra que também não vão reconhecer a Cristo assim que ele aparecer, né? Então, é meio que um exercício para nós sempre estarmos envolvidos no Evangelho, envolvidos nos nossos convênios, no nosso estudo constante de aprendizado, de realmente conectar com o Senhor para que a gente possa reconhecê-lo, né? E o mais legal e o mais misericordioso de tudo isso é que Cristo não se esquece desses filhos, né? E ele os poupam, e eles nos poupam hoje. E tem até o discurso da Sharon Eubank que ela fala, A Luz que Brilha na Escuridão, de abril de 2019, que sobre essas pessoas, eu acho que se aplica bastante, né? Porque fala assim, mas como que essas pessoas vão se reconectar com Cristo? Quais são esses passos? E ela fala assim, qual a chave para nos reconectar com o poder de Jesus Cristo quando nossa luz começa a falhar? O presidente Russell M. Nelson disse de modo simples, a chave é fazer e cumprir convênios sagrados. Não é um caminho complicado. Faça de Cristo o centro de sua vida. Se sentirem que o farol de seu testemunho está falhando e a escuridão se aproxima,
Tenham coragem, cumpram suas promessas feitas a Deus. Aí ela continua. É difícil voltar para a luz sozinho. Precisamos de amigos, precisamos uns dos outros. Podemos trazer a luz do Salvador para nós mesmos e para aqueles que amamos, simplesmente guardando nossos convênios. De várias maneiras, o Senhor recompensa esses atos fiéis com poder e alegria. E aí ela fala, né? O nome dele, de Cristo, Emanuel, significa Deus conosco. Certamente Ele está com vocês. Deem mais alguns passos no caminho do convênio, mesmo que esteja muito escuro para ver adiante. As luzes se acenderão novamente. E eu achei muito legal, porque a gente também teve um treinamento na Estaca, né? Como liderança. E um dos conselheiros da Estaca, ele deu um discurso muito, muito bom. E ele falou assim, que o que a gente tem que fazer agora é listar o nome do membro e ver qual é a próxima ordenança que ele precisa fazer, para a gente ajudar ele a fazer essa próxima ordenança. E eu fiquei pensando, né, para ajudar os líderes, talvez, né, da gente pensar nas nossas, ajudar como líderes, ajudar as pessoas e ajudar nós mesmos, né, se quem você que está ouvindo, ou a gente, né, se tem mais algum convênio que a gente precisa fazer, ou se a gente precisa melhorar a nossa frequência ao templo, que a gente possa fazer, né, porque eu gostei muito que ele fala, o Senhor recompensa esses atos fiéis com poder e alegria. Então, se a gente quer sentir alegria nessa vida, a gente tem que fazer esse esforço, né? Eu gostei desse exercício que ele fez, que ele colocou um papel assim na frente e colocou o nome da pessoa ministrada, próxima ordenança. Faça uma coluna dos dois. Então, para você focar naquilo, a pessoa precisa ir para o templo. Talvez ela já recebeu a recomendação, mas talvez não está indo para o templo. Então, ela precisa voltar para o templo, então investidura. E não é falar, então irmã, você tem que, né, voltar para o templo, mas não é? Porque tem gente que é bem... Exatamente. Ou fazer tudo que você pode para incentivar ela, talvez não é, entendeu? Tudo que envolva você... É claro que a gente deve ter também, por exemplo, se a gente tá... a pessoa é uma pessoa que o próximo convênio é ser casado, né? Sim. Fazer o selamento. Sim. E a pessoa não tem namorado, não tem nem planos. A pessoa... tem 50 anos, passou a vida inteira tentando casar, né? A gente não vai só, e aí, vamos lá, casar? Né? A gente tem que ter um pouco de tato também, mas é claro, fazer de tudo pra... O que vai envolver... Eu fiquei agora pensando nas minhas ministradas e pensando o que eu posso fazer para ajudar ela a chegar naquele convênio, né? Tipo, compartilhar as minhas experiências com ela. Compartilhar uma escritura. Isso. Ou fazer um convite, irmã, vamos no templo, no jardim, né? Coisas assim. Sim. Tem um membro da nossa ala e ele sabe ministrar muito bem rapazes, né? E ele começou rapazes que talvez não queriam ir para missão, né? E ele fala assim, vamos sair para comer um taco. E aí começou a conversar, fez noite do pijama, fizeram coisas assim. E que legal, sabe? Esses jovens foram para a missão, estão no campo missionário. E a gente vê Ele assim... se envolveu nos gostos dos jovens, dos né? jovens. Então, às vezes, né? Às vezes é um jovem que ainda não tinha um sacerdócio maior, né? Então, com essa amizade, ele foi envolvendo para ajudar ele a conseguir, né? O sacerdócio maior, enfim. A abordagem dele com os jovens foi muito legal, assim. E aí a gente vai sentindo, né? A gente pode orar pro Senhor, pedir revelação para cada pessoa em específico. Eu falei mais por mim mesma. É um espelho, tipo... Talvez não ser tão direto, mas fazer isso, uma abordagem que... né? E orar, porque talvez a pessoa vai ter o desejo por ela mesma. E ela talvez peça ajuda para mim. Tipo... E na hora que ele falou isso, também pensei... Eu ministro uma pessoa que já vai pro templo com o marido. E aí? Né? Ela já tem investidura, já tem tudo. Mas será que eu não posso ir com ela para o templo? Às vezes ela precisa de uma frequência com outra pessoa. E não atrelar o templo só ao marido. Às vezes ela precisa ter por ela, para ela ir sozinha. Essa vontade de ela ir quando ele também não tá. Entendeu? Então não sei. Muito legal. Muito legal, né? Eu achei bem legal. Focado nos convênios, que é o que vai nos ajudar mesmo, né? E só pra gente voltar no 8 rapidinho, para falar
o que aconteceu, né? A gente viu que teve muitos sinais, né? Que a terra ficou em escuridão pelo espaço de 3 dias, que teve uma tempestade, né? A gente vê... Eu ia compartilhar só uma curiosidade, porque eu cresci indo no verão, nas férias de verão, né? Da escola, indo pra praia. E ia pra região dos lagos, no Rio de Janeiro. E foi muito legal, porque eu cresci com os meus pais falando... Porque, assim, nas praias, as pedras são... Parece que elas foram, assim... uma em cima da outra, sabe? Talvez não colocadas, mas... Enfim, meus pais sempre falavam... Essas pedras aqui, talvez elas pararam onde elas pararam... Por causa desses 3 dias antes da vinda de Cristo aqui. Então, era muito legal. Então, quando eu leio isso aqui, eu lembro muito dessas pedras, de estar na praia e falar, isso aqui pode ter sido um efeito desses 3 dias, porque eu aprendi isso, né? Então, talvez toda vez que você for à praia ou ver alguma coisa assim, pode ter sido... Porque tá falando aqui, né, das tempestades, que nem você falou, trovões, relâmpagos, sacudiram toda a terra como se ela fosse rachar-se ao meio. Então, as coisas mudaram de lugar, né? Mudaram. Inclusive, no 19... fala o seguinte, e aconteceu que quando cessaram os trovões, os relâmpagos e a tormenta e a tempestade, os tremores de terra, pois eis que duraram cerca de 3 horas, sendo dito por alguns que duraram mais tempo, contudo essas coisas grandes e terríveis duraram cerca de 3 horas. E aí fala que houve trevas, né? E no 20 fala que teve trevas espessas. E aqui no livro do David Ridges, ele fala que essas trevas espessas também teve quando teve as 10 pragas do Egito. Quando teve aquelas... também fala que teve uma escuridão espessa por 3 dias, está lá em Êxodo 10, 22. Então, realmente, né, a terra, ela passa, né, ela foi lá e acontece aqui, né, é impressionante o espelho, assim, como é verdade. Enquanto o Senhor usa a luz e a escuridão, né, para ensinar também. Isso. E também, né, ele fala no 21... que por causa da escuridão não podia haver luz, nem velas, nem tochas, né, nem nada. E fala que nenhuma luz ficava acesa naquele momento, então ficou realmente a escuridão. E aí o David Ridges também faz uma comparação muito legal. Ele fala, a escuridão veio, significando que o Salvador havia sido crucificado. Era absoluta. Os nefitas sobreviventes foram incapazes de criar qualquer luz. Isso pode ser simbólico. Do mesmo modo que nenhuma outra luz pode ser feita àquele que não tomar Cristo, né? Em outras palavras, não há outra maneira ou outro meio pelo qual o homem possa ser salvo apenas através de Cristo. E ele fala, tal escuridão é um lembrete importante e gritante de como somos dependentes de Cristo e da luz do seu Evangelho. E é isso, né? Eu gostei muito dessa comparação, né? Que as trevas vêm, mas ele teve o poder, né? Ele tem o poder de mudar tudo, né? Uhum. E quando a gente convida Cristo para nossas vidas, tem luz. Mas quando a gente tira Ele das nossas vidas, tem a escuridão. Exatamente, ele fala isso mesmo. Que linda, né? E puxando o gancho, queria contar uma pequena experiência que o Elder Hales, que já é falecido, que foi um apóstolo, teve com o presidente Kimball, que também foi um presidente da igreja, já falecido. Eles estavam passeando nas catacumbas, é isso? É isso, né? Uhum. Lá no Oriente Médio, lá em Israel. E, enfim, eu vou resumir, mas ele teve você falou sobre as trevas, né? E uma coisa legal, que eu vou abordar aqui do 9, é que ele fala, ele conta que o Elder Kimball puxou eles estavam saindo da catacumba, eles estavam falando da escuridão, né? E o presidente Kimball falou para o Elder Hales, me atormenta muito que o adversário usa o nome do Senhor em meio às trevas, né? Ele usa o nome do Senhor para trazer as pessoas para as trevas. E uma coisa que ele falou assim, o adversário nunca pode ter alegria, nunca terá alegria, a não ser que eu e você pequemos. E aqui no versículo 2 ele fala, ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas do meu povo, e cairão por causa de suas iniquidades e abominações. Então, eu achei tão interessante esse comentário do presidente... né, do presidente, exatamente, Kimball para o Elder Hales, sobre isso, né, que o inimigo ele não sente alegria a não ser que nós pequemos, né, e
Tem uma frase aqui que meu sogro mandou pro meu marido hoje, né, no Milagre do Perdão, que fala exatamente isso. Ele fala: Lúcifer deseja todas as pessoas virtuosas. Ele tentou inclusive o Salvador, pelo menos 3 vezes que se encontram registradas. Tinha planos para conquistar Pedro, que logo se tornaria o número 1 no mundo da retidão. O Senhor preveniu esse episódio a manter-se vigilante, pois disse ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece-te os teus irmãos. E ele fala: Satanás quer todos os homens, mas está especialmente ansioso pelos que lhe deram, que têm influência. Talvez tente com muito mais afinco chamar para si aqueles que com certeza tornar-se-ão seus maiores opositores, homens que ocupam altas posições e que poderiam persuadir muitos outros a não se tornarem escravos do mal. Os missionários parecem ser alvos especiais. O jovem dedica 2 anos de sua vida exclusivamente ao trabalho de converter as pessoas do erro para a verdade, de ensinar os homens a deixar o emprego de Satanás e servir o Senhor, de trazer os homens da escuridão, onde são mais vulneráveis, para a luz, onde serão protegidos e onde novas virtudes podem ser desenvolvidas. Satanás tem interesse em especial em todos esses obreiros. Tá lá no Milagre do Perdão, bem forte, né? E mais uma outra coisa que o Elder Hales ensinou pra gente, que ele falou: quero falar com veemência hoje, que alguns dizem que Satanás me fez fazer. Eu caí nas garras de Satanás, assim, ele que me fez fazer. E ele fala assim: eu quero falar com absoluta certeza, o adversário não pode nos obrigar a fazer nada. Ele sempre vai estar à nossa espreita, ali pronto para a gente cair. As escrituras nos ensinam que ou nós estamos escolhendo ir na direção com as nossas decisões do Salvador ou do adversário. Mas nós podemos dizer para o nosso adversário: aparta-te de mim. E ele não pode nos influenciar, a não ser que nós permitamos que ele faça isso, né? E, Laís, entrando nesse assunto, o que você acha que significa? Como que a gente permite? O que seria permitir para você? Eu acho que, para mim, a primeira coisa que me vem à mente são os nossos pensamentos, né? Começa pelos nossos pensamentos. Se a gente permite ficar remoendo alguns pensamentos, algumas decisões, algumas coisas que a gente já sabe que não são boas para nós, a gente ficar encontrando razão, racionalizando, né? Eu acho que isso é dar espaço ao inimigo, porque tudo começa nos nossos pensamentos e eles se tornam ações, né? Então, para mim, uma das coisas é isso, são os nossos pensamentos. É a gente lutar contra, né? A gente já ouviu falar, acho que discurso, aula, que a nossa mente é um palco e que ela só tem espaço para um ato por vez. Então, a gente tem que escolher quais são os atos que vão estar aqui no nosso palco, né? Então, essa é a primeira coisa que me vem à mente, Lelê. Acho que pra mim também, eu vi engraçado esse assunto assim tá vindo, mas eu vi um reel engraçado essa semana em inglês mesmo, de uma mulher na cozinha e daí acho que ela tem um pensamento, daí na hora ela faz um mó drama assim, tipo, sai daqui, Satanás, sabe assim, tipo, mas é importante a gente reconhecer, né? É verdade. Qualquer pensamento negativo é importante, e essa é uma das coisas que você aprende também, né? Aparta-te, sai daqui, e uma das coisas que a gente aprende na terapia é a gente só reconhecer, né? Tipo, reconhecer os sinais. Eu tenho um pouco de ansiedade, né? Então, assim, na terapia eu aprendo a reconhecer os sinais antes de vir, assim, aquela ansiedade forte, sabe? Nossa, eu tô mexendo aqui. Isso é um sinal. Então, peraí, vamos, né? Ou se eu tô mexendo, assim, meus pés um pouco, às vezes você passa o dia inteiro mexendo os pés assim e não percebe. Então, é parar e perceber e tentar entender o teu corpo, os teus pensamentos, o que está acontecendo e reconhecer. Então, assim como na terapia, eu acho que vale a mesma coisa. É reconhecer os teus pensamentos. Que pensamento foi esse? Isso veio do Senhor? Ou não? Às vezes até querer algo que você já aprendeu a não desejar, né? Assim, eu digo assim, por exemplo,
eu sei que a gente não deve beber nada alcoólico, então ficar pensando, mas será que aquela bebida ali é gostosa? Será que... Nossa, né? parece tão bonita, né? Parece tão bonita, parece cheia de fruta. Às vezes até um pensamento pequeno como esse, que talvez né? seja visto como inocente, tipo assim, às vezes eu saí pra almoçar com uma amiga, daí eu falei assim, pois seria tão bom, né, a gente ser daquelas mães que no final do dia só bebe um vinhozinho pra dar uma relaxada, né? Então às vezes a gente faz uma brincadeira na inocência, mas tem alguém escutando. Mas tem alguém escutando que eu fiz essa que te conhece há brincadeirinha. muito tempo. E daí Que tá na terra muito mais que E não você, passou né? pelo véu do esquecimento. Então sabe quem você sempre foi. E eu ia pensar mesmo na meditação, né? A gente precisa, esse tempo que você falou, né? De você reconhecer, e aí você tira os pensamentos ruins e convida os bons. E aqui no 9:17 ele fala, né? E a todos os que me receberam, permiti que se tornassem os filhos de Deus. E o mesmo farei a todos que crerem em meu nome, pois eis que por mim vem a redenção, e em mim cumpriu-se a lei de Moisés. E aí depois ele se apresenta, né? Eu sou a luz e a vida do mundo, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Perfeita. Aí eu achei muito legal que a gente tem que reconhecer esses pensamentos ruins, expulsar, né? O Elder Soares até deu um discurso sobre isso, muito lindo, que ele fala que todo pensamento que vier ruim a gente tem que expulsar, como falar, vai de Satanás, essa mulher estava certa. Tava certa. Ela exagerou um pouco vai, sai daqui! Mas tá certo. Até comentou. O Sr. Soares comentou que ela, quando pensa alguma coisa, começa a cantar um hino, começa... Sai de mim, eu quero pensar em outra coisa, né? Com certeza. Então, eu ia aproveitar, pegar outro gancho, Carol. Tô pegando todos os ganchos de você. Que você falou do 17 e que Cristo está dizendo a eles, né? Pois eis que por mim vem a redenção e em mim cumpriu-se a lei de Moisés. O que significa? Isso é uma coisa muito importante. É que não existia mais... A lei de Moisés. Isso, porque foi cumprido o sacrifício, o último e grande sacrifício, que foi ele próprio e sua expiação. Lembra que eles seguiam a lei de Moisés de sacrificar animais, né? Aguardando o Messias, né? No qual seria o último sacrifício. Então, já havia sido feito. Gente, imagina você ouvir do próprio Cristo de uma profecia que foi cumprida. Entendeu? A gente vai ouvir isso na segunda vinda, né? Seja em espírito ou em carne, aqui, né, na Terra. A gente vai ouvir isso, mas... No 19, né, que ele fala especificamente, né? E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Né? E daí ele continua no 20. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito, né? Você não preciso mais do sacrifício. Mas é isso que eu quero. Esse é um sacrifício que diferente. Eu quero. E eu queria ler uma citação que diz assim: o Salvador disse que não mais aceitaria as ofertas queimadas de animais. A dádiva ou sacrifício que ele aceita agora é de um coração quebrantado e um espírito contrito. Você pode oferecer ao Senhor a dádiva do seu coração quebrantado ou arrependido e seu espírito contrito ou obediente. Na verdade, você mesmo é a dádiva. Você oferta aquilo que é aquilo em que se tornará. Há algo em você ou em sua vida que seja impuro ou indigno? Quando se livrar disso, essa será uma dádiva para o Salvador. Há algum bom hábito ou qualidade que esteja faltando em sua vida? Quando adotar esse hábito ou qualidade e fizer com que se torne parte de seu caráter, estará ofertando uma dádiva ao Senhor. Eu nunca pensei nisso, nunca havia pensado nisso. E a gente pode fazer isso depois no templo, ir lá e orar. E falar, Senhor, estou aqui te oferecendo, né? Eu mudei isso na minha vida, estou te oferecendo. Essa é a oferta que o Senhor quer de nós. E eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente ainda tem alguns mandamentos físicos para cumprir, assim, não que é mandamento, né, mas, por exemplo, para a gente doar o nosso tempo, os nossos talentos, né, e o dízimo, né, que é uma coisa física que a gente paga, né, que é, né, uma coisa física, assim, né, que pode ser tangível, mas quando vem para o nosso coração, quando o nosso coração, a gente faz aquilo de coração, quando a gente dá um almoço para uma sister de coração, quando a gente se oferece para ajudar uma irmã, assim, a gente está dando esse coração, né, a gente está dando essa oferta para o Senhor. Então, eu achei bem legal, assim, né. A gente tem um testemunho dessas coisas, né. É legal que o David Regis também comenta sobre o coração
quebrantado e espírito contrito, que ele fala que o coração quebrantado não apenas implica em você ser humilde, mas também obediente. E assim como um cavalo é bem treinado, é obediente também. E a palavra contrito, adicionando ao significado de ser humilde, ele também é definido como o desejo de ser corrigido quando necessário. Ixi, Achei interessante isso. Ninguém gosta de ser corrigido. Exatamente. Mas isso que é o mais legal, que você, é você ser ensinável. Você não é o dono da verdade. E gostar de ser ensinado. Tipo, Exato. Buscar ser consertado, né? Assim, corrigido. Consertado não, corrigido. Então eu vou fazer meu chamado, e se eu recebo uma correção do meu bispo, não posso me ofender. você gosta? Você gostou de ser corrigido pelo bispo? É bom que ele me corrigiu, porque aí, peraí, então eu posso melhorar nisso, legal. Que bom. Mas é difícil, né? Nosso orgulho ali é difícil. É que depende como, é correção, né? Mas eu gosto quando as pessoas chegam e falam, Carol, assim é legal. Daí você fala, desculpa, né? Não me atentei a isso. Mas aí, assim, falo, nossa, às vezes é verdade, né? Então são coisas que, tipo, você não percebe e te ajuda, assim, já me ajudou, assim, é legal que... A mesma coisa, você tá com o dente sujo, alguém te avisa, você fala, nossa, obrigada. É tipo isso, mas é o nosso espírito, né? A gente precisa, às vezes, de uma correçãozinha aqui e ali. E é importante ter o desejo para ser. Ter o desejo para ser, verdade. Então, enfim, tem muita coisa que eu queria ainda apontar, mas é muito interessante como ele, no final do 20, ele fala, né? É tão linda dessa questão. E aí ele também fala, né? E eu batizarei com fogo e com espírito. Porque é isso, depois que a gente faz isso, né? Para quem ainda não foi batizado, é o batismo, é se lavar da sua vida passada, né? Enfim, e a gente faz isso tomando sacramento todos os domingos. Mas enfim, aí ele fala, por causa de sua fé em mim, na época da sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e não o souberam, os lamanitas, desculpa. Então, a citação diz assim, muitíssimos de nós são semelhantes às pessoas a quem o Senhor se referiu, quando ele disse, né, aqui, que não souberam reconhecer, e não o souberam. Imaginem só, eles não o souberam. Não é incomum que alguém receba esse dom sem realmente se dar conta disso, né? Ainda mais a gente às vezes pode se batizar novinho, ou às vezes as pessoas que acham que a maior parte é a imersão na água, mas o recebimento do dom do Espírito Santo ele é tão importante quanto a imersão na água, né? Há tantos lugares a que precisamos ir e tantas coisas para fazermos nesse mundo agitado. Muitas vezes estamos ocupados demais para dar ouvidos ao Espírito, né? Isso não podia ser mais verdade, tá? Isso foi em 2000. Imagina hoje que a gente tem o celular. E que legal que a escritura aqui voltou para o convênio, que é o que a gente já tinha falado, né? Que foi o convênio de batismo. Mas acho que do 9 era isso que eu queria compartilhar e só para fechar o 15. Eis que eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra e todas as coisas que nelas há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim. E em mim o Pai glorificou o seu nome. Né? E no 14. Sim, em verdade vos digo que se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós. E aquele que vier, eu receberei. E benditos são os que vêm a mim. Então, convite do nosso Salvador, né? E daí depois ele fala disso, do sacrifício, né? E porque as pessoas têm que ser batizadas. Então, é lindo. Esse capítulo é maravilhoso. Em relação a isso, Laís, é legal que na escritura, no 22, ele fala... Não legal, né? Mas é interessante notar que ele fala que ele veio para pagar pelos nossos pecados, né? Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós confins da terra, e salvai-vos. E aí, David Bridges, ele faz um comentário que eu achei muito interessante da gente trazer para cá, que ele fala, Cristo pagou pela ressurreição de todos, né? Todos vão poder ressuscitar. No entanto, ele pagou pelos pecados de todos, mas as pessoas têm que aceitar, né? Tem que aceitar esse pagamento de Cristo, eles têm que se arrepender. Porque Cristo só pagou para que nós nos arrependêssemos e não precisássemos sofrer como ele sofreu. Mas caso nós não nos arrependamos, teremos que sofrer como ele sofreu. Que está, inclusive, em Doutrina e Convênios
19, no 17. Mas, se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. E aí ele fala que se eles não escolherem, seja nessa vida, seja através do trabalho missionário depois da morte, se eles escolherem não se arrepender de seus pecados, a lei da justiça, que está em Alma 42, requer que o pagamento do Salvador por eles, por seus pecados, seja retirado. E eles precisarão sofrer por seus próprios pecados. Quando eu li isso, não sei, foi diferente do que ler Doutrina e Convênios 19. Assim, pelo fato de ter que retirar o pagamento, para mim soou mais pesado, sabe? Ele pagou, ele sofreu já, e aí a gente escolhe não se arrepender, a gente vai ter que sofrer de novo aquilo que ele já sofreu, né? Assim, ele está retirando aquele sofrimento que a gente poderia não precisar passar. Então, quão importante é a gente lembrar que ele veio pelos nossos pecados, para pagar por cada um dos nossos pecados. Não dá vontade de, tipo, todas as pessoas que a gente conhece terem esse conhecimento? Porque pelas ações de cada um de nós vão dizer sobre isso, se a gente vai ter que pagar ou não, entendeu? Se a gente aceitou ou não. E aí, pelo menos, você quer que aquelas pessoas que você tanto ama ou que tem carinho, pelo menos saibam, para elas poderem decidir por elas, né? Dá um desejo tanto de falar para as pessoas, né? E de trazer todo mundo que certeza. está fora, né? Que esfriou a luz, que tem que voltar, né? Sair da escuridão. Perfeito. Falando em escuridão, só queria voltar um pouquinho antes da gente ir pro 10, falar rapidamente no 9, lá no cabeçalho fala: na escuridão, a voz de Cristo proclama... Tararara. Então, tudo isso que a gente leu foi Cristo falando lá do céu na escuridão. Nesses dias de escuridão. Nesses dias de escuridão, na escuridão. E eu gostei muito que aqui quando ele fala lá no 18, 19, 20, ele tá, eu sou a luz do mundo. No 20, ele fala do sacrifício, ele fala do batismo, do Espírito Santo. Ele tá basicamente dando aqui, resumidamente, rapidinho, os princípios e ordenanças do Evangelho são fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. Né? Então ele tá dando uma doutrina de Cristo. A minha doutrina é essa, bem rapidinho. E daí, se a gente for lá pro 10, no 1. E então, é isso que aconteceu, que todo o povo da terra ouviu essas palavras e testemunhou-as. E após essas palavras, houve silêncio na terra pelo espaço de muitas horas. Pois tão grande foi o espanto do povo que todos cessaram de lamentar-se e gemer pela perda de seus parentes que haviam perecido. Então, voltando um pouquinho, acho que a gente não mencionou essa parte, né? Nesse meio da escuridão, antes de Jesus, dessa voz vir, eles estavam assim... Gente, o mundo inteiro foi destruído. Tava o meu irmão, o meu marido, o meu filho, tava todo mundo Estavam morto. lamentando, né? Gente sem braço, gente sem perna, gente que agora tava cego. Sabe cidades inteiras sumiram. Né? Então tava... Imagina, além de estar escuro, não dava para acender nada, você só ouvia a gente chorando. O cheiro também devia estar horrível. O cheiro, né? Devia ser uma coisa, né? Então, depois que eles ouviram essas palavras de Cristo, houve silêncio. Todo mundo parou de chorar e houve silêncio em toda a terra pelo espaço de muitas horas. E eu fiquei pensando nisso um pouco na nossa vida. Claro que dá pra gente comparar isso com a segunda vinda, que é o que eu quero fazer também, mas eu quero comparar com o agora, a nossa vida. Nós vivemos na escuridão, tá? Nós vivemos num mundo decaído. E através das escrituras, dos profetas, da igreja, o que a gente escuta, a gente pode escutar a voz de Cristo, proclamando os princípios e ordenanças do Evangelho. A gente tem esse conhecimento de fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Isso. E daí há silêncio por muitas horas. E a Carol tocou um tempo atrás, quando a gente estava falando de terapia, de reconhecer, ela falou de meditação. Meditação é o quê? É silêncio. É você estar no silêncio. Quando a gente vai no templo, na sala celestial, tem o quê? Silêncio. A gente pode
ver, ouvir Cristo no silêncio. Vocês podem ter esse encontro, essa vinda de Cristo na tua vida em meio à escuridão, ao seguir os princípios do Evangelho, estudar e meditar. É no silêncio da oração que Ele vem acalentar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. E o mundo é barulhento, né? Cheio de vozes. vozes. O mundo é barulhento. E eu fiquei pensando também, se a gente for em Doutrina e Convênios 88? Isso. 88, aqui está falando um pouco da segunda vinda. Isso vai acontecer de novo. Esse silêncio, né? Ele fala no versículo 95. E haverá silêncio no céu. Quer dizer, vamos antes, um pouquinho, peraí. Olha só, é basicamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, né, nas Américas. Vou começar no... vamos ver. Vou dando uma pincelada, tá? No 89 ele fala: terremotos farão a terra gemer. No 90, voz de trovão. 91, e todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. E os anjos voarão pelo meio dos céus, clamando em voz alta, soando a trompeta de Deus, dizendo: preparai-vos, preparai-vos, ó habitantes da terra, pois é chegado o julgamento de nosso Deus. Eis que vem o esposo, saí para encontrá-lo. 93, e imediatamente aparecerá um grande sinal no céu, e todo o povo verá juntamente. Daí o anjo de novo fala... e daí lá no 95 ele fala: e haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora, e imediatamente depois a cortina do céu se desenrolará como um rolo se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. E eu fiquei pensando no nosso mundo de novo, de hoje, o quão barulhento o nosso mundo é. Acho que não tem um momento que o nosso celular não está vibrando ou apitando, tem notificação do Instagram, tem notificação do Face, tem trabalho, é e-mail dali, e-mail daqui. Esses são os barulhos de hoje. É barulho, é buzina, é televisão, é a rádio. Não tem momento de silêncio mais nesse mundo. É criança, né? Os barulhos normais da casa, a máquina de lavar roupa batendo, tudo. E onde é dia é noite, onde é noite é dia. Então, assim, tá sempre tá alguém, tudo, tá todo mundo, sempre alguém tá falando. 24 não tem um horas, silêncio absoluto. Não tem silêncio. Mas por isso que a gente chamou o nosso nome do podcast Marta Maria. É verdade. Escolhi a boa parte dos dias. E eu fiquei pensando, gente, meia hora de silêncio. Vocês imaginam o nosso mundo inteiro parar por meia hora? Não vai ter uma notificação em celular de ninguém por meia hora. O Covid deu uma paradinha, né? Mas ainda tinha notificação? A gente estava ligado o tempo todo Foi um teste, né? A gente estava o tempo todo ligado na televisão, vendo as notícias, vendo o que estava acontecendo. Eu gostei da parte da desaceleração. Que o Covid deu. É interessante que eu fiquei pensando de noite, quando eu tô, às vezes, fazendo a edição do podcast e tal, e às vezes eu deixo alguma coisa cair, parece que o mundo caiu, de tão barulhento que é no meio da noite, que a casa inteira tá parada. Eu penso, mas de dia... Meus filhos conseguem dormir assim, sem, né? Mas é porque de dia é diferente. A gente ainda tem carro passando e crianças gritando lá fora. Passarinho, de noite é um pouquinho mais abafado, mas a gente ainda tem, às vezes, alguma coisinha, algum uivo, não sei o quê, né? Imagina um silêncio absoluto, assim, é assustador. É um pouco assustador. Vou ter que trabalhar muito para que meus pensamentos começem a... Haverá silêncio, né? E eu não sei, para mim foi muito incrível pensar assim nisso, porque até vocês mencionaram o Covid, realmente o mundo parou, mas não parou por completo, né? Ainda estava ligada lá na televisão, vendo as notícias, silêncio total, total. E só depois desse silêncio total, a voz de Cristo de novo Parece que eles estavam ansiando, né? Ansiando. E eu fiquei pensando muito nisso. A gente pode ter isso na nossa vida, mas a gente precisa. O silêncio é crucial. Eu não lembro se foi o presidente Nelson
Alguém falou que às vezes que eles dormem com um caderninho do lado, que às vezes durante a noite, né, eles veem, tem um pensamento e vai anotar, né? Então, a gente tem que encontrar esses momentos de paz, de solidão. Até o Senhor, quando ele estava aqui na Terra, ele buscou... Se retirou os 40 dias que ele estava de jejum, né? Que ele queria paz, né? Ele queria ficar só ele e os pensamentos. E a gente precisa muito disso, desacelerar. E aqui no versículo 4, né, quando depois desse espaço de muitas horas de silêncio, eles ouviram de novo. E eu achei tão bonitinho isso que o Salvador falou. Ele fala: ó povo dessas grandes cidades que caíram, que sois descendentes de Jacó, sim, que sois da casa de Israel, quantas vezes vos ajuntei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas e alimentei-vos. No 5, e novamente, quantas vezes vos quis ajuntar, como a galinha ajunta seus pintos sob as asas. Sim, ó povo da casa de Israel que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, vós que habitais em Jerusalém, assim como vós que haveis caído. Sim, quantas vezes quis ajuntar-vos como a galinha ajunta os seus pintos, e não quisestes. E daí no 6, ele fala a mesma coisa, só que ele muda assim: quantas vezes vos ajuntarei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas. E eu adorei essas três, porque vocês notaram a diferença. Quantas vezes vos ajuntei, quantas vezes eu quis vos ajuntar e vocês não quiseram, e quantas vezes ajuntarei. Então me lembrou de volta daquela escritura de perdoar, né? 70, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. O Senhor quer ajuntar a gente, Ele quer, não importa quantas vezes a casa de Israel, os descendentes de Jacó, as pessoas que habitam em Jerusalém, a gente, não importa quantas vezes a gente cair, e se a gente se arrepender, Ele vai, depende de nós, mas Ele está pronto, Ele quer. E é muito, eu adorei, porque sim, Ele nos ajuntou já várias vezes. Quantas vezes o Salvador já perdoou você na sua vida? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E aqui ele está falando, esse do ajuntar, para mim, tem a ver com arrependimento, né? Quantas vezes? Várias vezes. Ele quer que a gente se arrepende, Ele vai aceitar o nosso arrependimento quantas vezes for necessário. Isso só mostra o amor, né, dele por nós. E é para isso que ele veio. E daí no 9. E aconteceu que assim se passaram 3 dias. E era de manhã, e dissipou-se a escuridão da face da terra, e a terra cessou de tremer, e as rochas cessaram de fender-se, e cessaram os espantosos gemidos, e todos os barulhos tumultuosos terminaram. Eu gosto do 11. Cumpriram as escrituras proferidas pelos profetas. Pum! Né? O livro de Mórmon inteiro aqui chegando para esse ponto. Pum! Cumpriu. E aí, então, no 14 ele fala: e agora, quem ler, que entenda. Eu gosto que Mórmon faz peraí, ó, tô aqui escrevendo. Entenda. Quem tiver as escrituras, examine e veja. E considere se todas essas mortes e destruições por fogo e por fumaça, e por tempestades e por furacões e por aberturas na terra para tragá-los, e todas essas coisas não são para cumprir as profecias de muitos dos santos profetas. Eis que vos digo, sim, muitos testificaram essas coisas na vinda de Cristo e foram mortos porque testificaram essas coisas. Então tá aí. Daí a gente entra no 11, que é a tão chegada a hora que a multidão começa a se reunir, né? Então eu vou ler no 1 já. E então aconteceu que se havia reunido uma grande multidão do povo de Nefe nos arredores do templo que ficava na terra de abundância. E estavam maravilhados e surpresos e mostravam uns aos outros a grande e maravilhosa transformação que havia ocorrido. E também conversavam sobre esse Jesus Cristo de cuja morte haviam recebido o sinal. E aconteceu que enquanto estavam assim conversando uns com os outros,
ouviram uma voz que parecia vir do céu. E olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. E aconteceu que tornaram a ouvir a voz e não a compreenderam. E novamente, pela terceira vez, ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu de onde vinha o som. E eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram. E ela dizia: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei meu nome. Ouviu. E eles entenderam. E eles viram um homem descendo do céu. E ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles. E os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele. E não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros. E não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecera. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo: Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Carol leu o 11 pra gente. Eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Então aqui ele tá lembrando o povo, né? Não é todo mundo que Nefe estava ali tentando pregar a todos, mas não eram todos que ouviam. Ele lembrou o povo de tudo que ele fez. Lembrou que ele era o Cristo profetizado. E aí, no 14, que Laís lê pra gente. Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. 15. E aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. E isso fizeram, adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando de que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Perfeito. Não queria deixar de ler essas escrituras, porque é o ponto principal do livro de Mórmon, a vinda dele. E tudo isso que ele fala quando ele chega, tudo isso que ele apresenta. E eu queria pontuar, né, que no 1, olha só como eles estavam, né, a gente viu nos capítulos anteriores que uns não estavam tão conectados assim, né, com o evangelho e tal. Aí veio, né, eles estavam todos assim. E quando eles começaram a ouvir a voz do Senhor, eles já tinham tido uma transformação. Fala ali no 1, mostravam uns aos outros a grande e maravilhosa transformação que havia ocorrido. Então a grande transformação não foi na terra, foi no próprio, dentro de cada um, né? No próprio coração, dentro de cada um. Uhum. E aí eles passaram, né, dessa mudança de dar e encontraram com o Salvador, e eles testificaram e viram Cristo e puderam apalpar as mãos e os pés, né? E as marcas dele. Então, olha como é possível, né? Como Cristo, é isso que Ele quer de nós, né? Ele quer que a gente passe por essa transformação. E Ele vai se mostrar um dia para nós. Uhum. Ele vive, né? Ele reina sobre nós nessa terra. Ele é o Criador dessa terra. Para quem tem dúvida disso, precisa orar e estudar a vida dele, que não tem como negar, né? Uhum. E é impressionante, assim, né? Como que isso vai acontecer com a gente. Uhum. Né? A gente espera por isso. E ele fala, adiantando-se um por um. Eu perguntei pro Bruno em casa, antes de vir pra cá, eu falei, amor, o que é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa em terceiro Nef 11? E ele falou, 1 a 1. E realmente essa é a mensagem que Elder Bednar tanto tentou nos ensinar nos últimos anos, né? Que ele é meio que aquilo que você falou, né? De como não querer que os meus amigos entendam o evangelho, que eles
que eles entendam essa mensagem. Eu imagino que o Elder Bednar estava com esse mesmo sentimento quando ele criou a música 1 a 1. Que foi 1 a 1. O Senhor, ele teve um momento único ali com cada um. E eram 2.500 pessoas, né? E eu gostei que aqui no livro do David Reeves, ele fala que quando a gente lê, é 2.501, porque a gente se inclui, a gente está lá no meio. Quando a gente lê essas palavras, é como se o próprio Salvador estivesse falando com a gente, né? Imagina. E ele teve esse tempo para ter com 2.500 pessoas, né? Mais ou menos, aproxima-se. E esse 2.500 a gente pode ver em 3º Nef 17:25, né? Que ele fala que eram mais ou menos 2.500 pessoas ali. E aí a gente tem vários estudos, e o próprio David Reeves também comenta que se fosse, por exemplo, não estudos, né? Mas se a gente fizer um cálculo de cada pessoa 10 segundos com o Salvador, quanto tempo seria isso? Seria mais ou menos umas 7 horas para ele conseguir ser tocado por cada uma das pessoas, né? E aí, logo antes de começar o podcast, eu falei, Carol, vem aqui, deixa eu te abraçar aqui por 10 segundos para eu ver. Aí vocês até pararam, mas o que está acontecendo? Então, porque realmente dá para, assim, 10 segundos é muito tempo. Se a gente parar aqui só, começando agora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá para fazer muita coisa nesse tempo. Não, eu não acho que é o suficiente. Não é o Porque suficiente. você pensar, você tem que andar até o Salvador, você estava lá no final da fila, sabe assim? Imagino que a fila... Nossa! Mas eu imagino que... Deve ter sido muito mais que 8 horas. Deve ter sido muito mais. Nossa. Deve ter sido muito mais. Mas assim, mesmo se for 10 segundos, que tempo precioso. Pra você, né? Apalpar. Porque Exato, ele falou que todos apalparam a mão. Apalpar, talvez não só a mão. Foi pé. a mão, foi o pé, foi encostar no chão, foi encostar no lado, foi encostar nele, abraçar ele. Então, poder fazer isso 1 a 1, ele fez, ele deixou... Acho que isso durou... Conhecendo o Salvador, quer dizer, não que eu conheço ele, né? Mas assim, ele deve ter dado 1 minuto no mínimo pra cada pessoa, gente. Não dá. Pra dar mais com um abracinho. Mas falam que, bom... Eu acho que eu vou ficar sem palavras. Diz que o olho... Obrigada, mas será que é suficiente? O olhar dele já é tão penetrante, né? Ele já vai sentir tudo. E quando aquela mulher tocou ele, né? Quando ele fala que saiu... poder dele. Então eu acredito nisso também, porque ele curou muitas pessoas, né? E ele curou ela naquele momento também, né? E ele vai nos curar, né? E nos cura hoje. Exato. Eu queria muito que quem puder assista o vídeo do livro de Mórmon, toda essa passagem. Ele tem um trecho específico do 8 a 11, né, que acompanha esse estudo, que mostra desde a destruição até esse momento precioso deles encostando 1 a 1. Então, depois que ele pôde estar com 1 a 1, e todos terem aproximado e verificado por si mesmos, imagina, né, a glória que eles deviam estar sentindo, né? E eles puderam clamar, então, é uma só voz, dizendo, 17, Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. E, inclusive, Hosana, ele pode ter vários significados, né? Que um deles é, por favor, Jeová, salve-nos agora, por favor. Ou então, salve-nos, ajude-nos, Filho de Davi, Cristo, por favor. Ou então, salve e ajude-nos, tu que é o maior, por favor. Então, Hosana nos ajude, nos salve, né? E poder sentir que Ele tem o poder, eu estou aqui aos seus pés, rogando a Ti, Hosana. E a gente tem esse brado de Hosana hoje quando um templo, né, ele é dedicado e a gente chama a Cristo, né, para ter esse poder. Por favor, nos salve, estamos aqui para fazer as nossas ordenanças, né? O templo está aqui para nos salvar. Para estar aqui para nos salvar. E a gente está oferecendo esse coração lá também, né? O coração quebrantado e o espírito contrito. Agora, no Evangelho de Cristo começa a ser organizado.
ele ensina novamente, como a Ana falou, né? Ele fala de novo aí todos os princípios do Evangelho, ele ensina tudo de novo, né? Só queria apontar aqui no 18, achei interessante, que Nefe achava-se no meio da multidão. Que ele não era ali, eu vou ser o primeiro. Eu nunca tinha pensado por isso, mas eu olhei. Pois Nefe achava-se no meio da multidão. Apesar de ele ser o que mais Exatamente. estava pregando de Cristo, né? Nossa, eu nunca pensei nisso. Eu acho que o sentimento é tão maravilhoso que a gente sabe que nós somos iguais perante o Senhor. Isso é que todo mundo vai. Exatamente. E a humildade, exatamente. Eu quero que os outros tenham a oportunidade de conhecer Cristo como eu conheço. Porque até então, Nefe, ele não precisava ver para crer. Mas aquelas outras pessoas que estavam lá, era para eles, né? Então, pode até ser mesmo que Nefe tava, vai lá, gente, vai lá, eu vou ser o último. Porque ele já conhecia mesmo o Salvador. E o Salvador proveu que o melhor ele podia, né? Que era a autoridade, né? Para poder batizar. Porque essa é a obra, fé e obras, né? Fé nele e as obras aqui que iam acontecer nessa chegada dele, a partir disso, Ele deu né? toda a instrução, né? Você vai Exatamente. fazer assim, você vai emergir na água e você vai falar isso. Exatamente. Então, aqui ele já começa a ministrar, né? Ele já começa a preparar o terreno, que, ó, vou embora de novo e a gente vai aprender muito mais sobre isso nos próximos estudos. Mas eu queria ler o 33 também com vocês. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos. E eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados serão condenados. Em verdade vos digo que esta é minha doutrina e dela vos dou testemunho, vindo do Pai. E todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. Acho legal ler o 39 também. Em verdade vos digo que esta é a minha doutrina, e os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Então, em meio à escuridão aí que a gente está vivendo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós, se a gente seguir a Cristo. Se a gente aplicar a doutrina de Cristo, se ele for nossa rocha. E se ele é nossa rocha, como ele falou, é a doutrina dele, que é fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. É isso que nós vamos fazer a vida inteira, né? Se a gente já foi batizado, a gente sabe que é renovar nossos convênios. Mas é essa doutrina que o Senhor pede para que nós vivamos, né? E para quem está passando por algo muito difícil, né? Às vezes as pessoas não conseguem ver a luz no fim do túnel, coisas que são difíceis de enfrentar, que leva tempo, leva paciência, né? O Senhor falou exatamente isso, né? Edifica a tua rocha, né? Não se esqueça de, em meio a esses desafios, fazer o seu alicerce na rocha, não na areia, né? Que fala aqui que na areia as portas do inferno estarão abertas para recebê-los, né? Mas a gente sabe que a palavra do Senhor, ela nos protege, Ele nos edifica, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas é interessante que isso acabou de acontecer e a gente sabe o final da história do livro de Mórmon, né? Todo mundo de novo cai em incredulidade, eles se matam e acabou. Mas aí me volta aquela escritura que eu li da galinha com os pintinhos. Ele vai juntar de novo. Né? Ele juntou de novo. E ele juntou de novo, ele continua juntando. Mas falam que as pessoas que participaram desse evento, eles ficaram firmes e eles passaram por gerações. Sim. Muito tempo. Então foi muito forte, né? O mundo conseguiu ficar firme por muito tempo. Né? Com luz por muito tempo, porque se lembravam do acontecimento, se lembravam de Cristo. Mas aí, claro que... Claro alguém, que né? Satanás está trabalhando, né? Então, mas enfim, sorry. Não, ótimo, acrescentou muito bem. Então é isso, meninas. Obrigada pelo estudo de vocês, por terem se preparado para poder trazer tanta inspiração para esse estudo. E obrigada por quem está assistindo a gente, que também está sempre apoiando, sempre comentando. A gente consegue ter alguns nomes na cabeça que a gente sempre vê e a gente é muito grato pelos comentários de vocês. A gente está sempre lendo, sempre
todas nós lemos, apenas uma comenta, tal, mas todas nós ou damos um comentário. Mas a gente vê. Muito obrigada. E esperamos que você tenha um deleite espiritual essa semana com a vinda de Cristo nas Américas e que, de alguma forma, algum comentário que a gente fez aqui possa ajudar a sua semana, possa trazer um pouco de luz nesse mundo turbulento que a gente vive. Que Cristo visite a casa de todos nessa semana, né? Como a gente seja esse mais um aí. Exato. Né? Então, até a próxima. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.